Então, eu vou começar me apresentando, né? Sou Rafaela, sou doutoranda em design na PUC, integrante do Demo, né, desde 2020. Também integro o grupo BART, assim como o Guilherme. Eu vou apresentar o trabalho de um artigo em desenvolvimento, né, que começou a partir, na verdade, de uma recomendação de uma leitura, que foi a do livro do Didier Berman, intitulado A Invenção da Histeria, né, Charcot e a Iconografia Fotográfica da Salpêtrière. Muito porque, na época, eu estava lendo O Nascimento da Clínica, de Foucault, interessada principalmente na questão da clínica médica moderna, né, está pautada pelo que ele chama de uma clínica da observação. Então, o encontro com o livro sobre Charcot foi muito interessante, já que há ali um complexo corpus de observação, né, dos modos e das práticas de ver e de conhecer o corpo feminino na medicina clínica moderna. Então, só para contextualizar, o Hospital de Salpêtrière, localizado em Paris, foi por muitos anos uma instituição destinada a tratar mulheres consideradas loucas e incuráveis, né, principalmente com o rótulo de histéricas, né, se consolidando sobre a gestão do médico Charcot, iniciada lá em meados de, acho que 1862, como a Epopeia da Clínica, né, um projeto que enclausurou cerca de 4.000 mulheres em suas instalações. Então, a definição da histeria foi sendo pautada, né, sobre a gestão de Charcot, mediante a uma visibilidade mediada principalmente pela fotografia, que foi constituindo esse corpo histérico a partir da reprodução de imagens relacionadas às múltiplas formas dos sintomas dessa doença. Então, a partir da fabricação de imagens, né, foram sendo constituídos quadros, pranchas, tabelas, enfim, uma iconografia que buscava sintetizar o corpo histérico, que buscava definir, em alguma medida, o tipo ideal do corpo histérico feminino. Então, para iniciar esse percurso, eu optei por começar esse trabalho pensando a questão da historicidade da percepção, na esteira do trabalho do Jonathan Crary, no livro Técnicas do Observador. Ou seja, começo pensando que o modo pela qual nós vemos ou prestamos atenção em algo depende em grande parte das condições históricas em que nos localizamos, né? E quando eu falo em condições históricas, eu afirmo que o que determina a visão, né, em qualquer momento, não seria uma certa estrutura, ou uma base econômica, ou sei lá, uma visão de mundo, né, mas antes, um arranjo de forças, né, a partir das quais certas capacidades de um observador se tornam possíveis, né. O Jonathan Crary vai explorar muito bem essa questão, né, e vai salientar também que os modos de percepção não advêm, também como se costuma pensar, de uma autonomia tecnológica, né, que se impõe, ou seja, vai afirmar que a percepção de uma época não é um produto direto de uma suposta evolução dos meios técnicos ou dos meios de comunicação. Então, Crary está recusando um determinismo tecnológico, e, na verdade, qualquer tipo de determinismo, né, ele vai pensar uma multiplicidade de fatores, né, vai afirmar que o que há é uma vasta reorganização do conhecimento, a partir de, por exemplo, novas capacidades produtivas, tratados científicos, certos aparatos tecnológicos, entre outros, ou seja, uma constelação de novos acontecimentos e de forças que irão influenciar os modos de ver e de perceber algo, né. Crary, ele, ao trabalhar, né, com a metodologia marcadamente Foucaultiana, ele vai explorar que os elementos que compõem um certo regime de percepção se influenciam mutuamente em uma lógica sempre de efeito e instrumento, né, sem uma relação de fixidez entre eles. Então, ele vai levantar uma questão que é particularmente importante para se pensar a questão da percepção do corpo histérico, né. Ele afirma que é a partir da segunda metade do século XIX que ocorre uma profunda ruptura na maneira como a percepção é entendida e explorada, né, nos séculos XVII e XVIII, o modelo epistemológico da percepção estava baseado em uma divisão sujeito e objeto, né, estando o sujeito dotado de uma racionalidade que lhe permitia examinar o mundo e, portanto, revelá-lo em sua verdade, ou seja, pautada numa relação não problemática entre sujeito e objeto, a presença no mundo era garantida pela razão. E é justamente esse quadro que se altera, né, a partir da segunda metade do século XIX, quando há um deslocamento no modelo epistemológico. Resumidamente, o que se considera é que há um novo regime baseado não mais na propriedade da consciência, né, na garantia de representação absoluta, mas na materialidade do observador. Enfim, é claro que há outras questões interessantes que o Crary vai pensar, né, a partir disso, por exemplo, a questão da câmara escura e do estereoscópio,
Mas o que importa aqui é pensar é que o corpo, né, no modelo epistemológico que vigorava nos séculos 17 e 18, era aquilo que atrapalhava o bom funcionamento da percepção, né, realizada pela razão. Então, o que se assiste no século XIX é a formação de um novo modelo de percepção, né, onde a corporeidade do observador passa a ser o local onde a própria observação é possível, né, e como consequência, tanto o observador como o observado passam a estar sujeitos aos mesmos modelos de estudo empírico. Então, interessa a gente pensar o quanto o corpo, em sua materialidade, está necessariamente enredada nessa teia, né, nessa passagem epistemológica. Parece estranho, né, a gente pensar que não foi desde sempre, né, que o corpo ocupou um lugar de atenção no pensamento ocidental, né, e essa percepção, ela está ligada a diversos saberes, né, que dependem também das diversas possibilidades de visibilidade e de condições de enunciação. Portanto, é no modelo epistemológico que passa a vigorar no século XIX, né, onde o corpo passa a importar, que se acumula conhecimento e vigilância sobre ele e sobre o seu papel constitutivo na apreensão do mundo visível, né? E há nessa esteira uma avaliação da sua normalidade, né, tanto na medicina como em outras áreas, ou seja, por meio de disciplinas, técnicas de observação, o sujeito e o corpo tornam-se visíveis, né? Como afirma Crary, há nessa época um certo entusiasmo em relação ao corpo, que parece quase como um novo continente a ser explorado, né? E há nesse modelo epistemológico uma preocupação em transformá-lo em algo mensurável, quantificável. Então, a gente sempre deve pensar Charcot, né, como um observador específico do século XIX, onde ele é justamente o efeito de um sistema heterogêneo de relações discursivas, sociais, tecnológicas e institucionais, né? Como afirma Crary, essa época constitui um observador implicado, um observador participante. Um observador, então, é aquele que vê e que participa da construção do conhecimento. E, só trocar a minha imagem aqui. E é por isso que o corpo histérico, né, passa, então, por um conjunto de estímulos, né, estudo do esforço muscular das mulheres histéricas, da sua visão, sua atenção, e esses estímulos são meios de estudos que visam transformar esse corpo em algo gerenciável, previsível. Há justamente uma vontade de racionalizar essas sensações, né. O corpo histérico passa, então, por certos rituais que envolviam Charcot e suas aulas públicas, né, cujo centro era a mulher histérica, e certos métodos clínicos, como a hipnose, que buscavam estabilizar, controlar, e mais do que isso, né, oferecer uma descrição clara das reações e dos sintomas histéricos, ou seja, a clínica médica, ao mesmo tempo que deixa esse corpo falar, né, a partir do estímulo, as suas múltiplas gestualidades, procura, em paralelo, colocá-lo sob observação, circunscrevê-lo, enquadrá-lo, constituindo uma unidade, né, constituindo o seu tipo geral, ou seja, esse ver, ele está mediado por um conjunto de possibilidades, estando inscrito em um sistema de convenções e de restrições. Então, Charcot, ele irá não apenas constituir um tipo geral do corpo histérico, né, que se desdobra em várias fases e períodos distintos, mas sistematizar, a partir de uma extensa iconografia, as fases e os períodos da histeria. Então, ele conduz uma formação de uma linguagem quadro, né, do corpo histérico, que vai sendo definido a partir das tecnologias de observação, principalmente pela fotografia, né, a fotografia ia conseguindo constituir esse plano geral da histeria, né, isolando certos detalhes, ou captando essa gestualidade do ataque histérico, né, que Charcot ia provocando em suas aulas públicas, né. A fotografia, a partir dessa alegada, né, capacidade de capturar esses atos desviantes, né, vai revelando a verdade da histeria, enquanto Charcot ia provocando o corpo, né, fazendo esse corpo falar. E aqui eu vou mostrar algumas imagens, algumas pranchas, na verdade, de imagens produzidas por Charcot, e aqui dá para observar justamente essa vontade de saber, né, que procurava sistematizar o corpo, né, indicando as fases da histeria, né, o enfoque no rosto, nos gestos, o estímulo da visão, a atenção, o modo de falar, articular, tantas outras coisas, né. São registros como esses que vão justamente definindo a verdade da histeria, né, de todos os tipos de histeria, e constituindo um sistema de conhecimento sobre ele. E é importante dizer também que essas pranchas, né, elas vão sendo catalogadas e vão também sendo divulgadas em revistas científicas, né, como modelo de validação do enquadramento de um certo tipo de doença histérica, ou seja, uma representação da histeria que ia sendo tomada justamente a partir dessas imagens prova.
E aqui eu vou só voltar um pouco para mostrar mais as imagens. Aqui é Charcot, né, e as suas aulas públicas, onde a mulher histérica está aí no centro sendo estimulada. Não sei se ele está com algum instrumento na mão, mas ela sempre vai sendo estimulada. Aqui, um catálogo, né, com esse rosto, né, com essa face das histéricas. Aqui também, né, um rosto, assim, que eu até pesquisei, que de uma doença chamada blefarospasmo, que é chamada piscadela histérica, então, isso documentado. E isso que não é exatamente uma fotografia, mas é um grande quadro, né, do ataque histérico, onde as posições estão catalogadas, né, com o seu movimento. E aqui outras imagens, né, que seriam um estado normal, um tetanismo, o início de um ataque histérico, né, uma fotografia. Aqui uma aproximação do ataque histérico com o início do ataque histérico, algumas outras imagens, e essas de atitudes passionais, que eu achei muito curioso, assim. Enfim, acho que é isso, como eu falei, é um artigo que eu ainda estou construindo, então aceito dicas, considerações, recomendações. É isso, obrigada.